Boa noite! Nosso bate-papo hoje sobre a mandala de Tara com a Luciana Raquel Piccoli, que é facilitadora de danças circulares e também professora da mandala de Tara. Gratidão, Caia, em primeiro lugar, por ter me convidado para falar dessa prática tão linda, tão empoderadora, né? Que é a mandala de Tara. E que toca tantas mulheres e que é tão lindo assim de ver como as mulheres ficam depois que elas saem de uma roda da mandala, né? Muito obrigada. Eu tive o prazer de participar de um workshop com a prima da Sara, a teu convite. Na época nós duas morávamos em Santa Cruz e foi através de ti que eu conheci esse trabalho, tanto da mandala de Tara quanto das danças do tarô. Então, eu queria te agradecer também por ter sido a portadora dessas duas oportunidades maravilhosas na minha vida. E eu queria começar te perguntando, então, o que é a mandala de Tara e como que esse trabalho chegou para ti? Então. Bom, eu vou começar como chegou, né? Como me tocou, como eu conheci. Há muito tempo eu ouvia falar da Marge Opigler, que foi a primeira mestra, inclusive, de dança circular no Rio Grande do Sul. Eu tinha amigas em comuns e essas amigas dançavam com a Marge. E, bom, passou-se um tempo, fui morar em Santa Cruz e em Porto Alegre eu nunca tinha dançado. Um dia teve um encontro no SEB, no Centro Budista, em Viamão, e a Marge estaria nesse encontro. O nome do encontro era Ecologia e Budismo, que o Lama Samten sempre trazia assim, temas interessantes para serem discutidos no Centro Budista. E nesse dia eu saí de Santa Cruz e fui até Porto Alegre. Então eu morei durante um tempão em Porto Alegre e nunca fui praticar com ela. Eu tive que morar em Santa Cruz para sair de Santa Cruz para ir encontrar ela. E a primeira vez que eu dancei com ela foi uma coisa surreal, assim. Eu me lembro que eu dançando eu chorava, né? E tem uma fala durante a dança que diz: eu estou no meu lugar, que a gente se coloca para fazer a mandala. Então, foi muito forte, e eu pensei assim, nossa, eu quero levar isso para as outras mulheres, né? Eu quero que outras mulheres conheçam isso, porque me tocou tanto, foi tão emocionante, que eu pensei assim, não, eu preciso que outras mulheres conheçam. Nisso, fazia um ano que eu estava morando em Santa Cruz, eu não conhecia quase ninguém, e eu resolvi colocar 2 cartazinhos. Na época não existia Facebook, um na Iluminura, para quem conhece, quem é de Santa Cruz, que é a livraria principal da cidade, bem no centro, e outro na loja da minha sogra, que era uma loja de presentes, assim, só. E, para minha surpresa, foram 30 mulheres dançar naquele dia. E era num lugar que chama Ecovila Caraguatá, fora da cidade. Então foi muito significativo aquilo para mim, porque eu vi o poder que era essa mandala, né? Ninguém me conhecia e o chamado através desses cartazes fizeram que 30 mulheres fossem dançar, né? Sim. E a partir de então eu fiquei muito conectada com a Marge, que é essa mestra, e chamei ela para fazer Danças da Paz em Santa Cruz, e ela voltou para fazer a mandala, e sempre uma admiração muito grande sobre o trabalho dela, assim, sobre a mandala, mas eu não pensava assim, um dia eu vou ser professora. Eu só gostava muito de estar nesse meio, eu gostava de dançar. Sim. E aconteceu que a Marge ela saiu do budismo tibetano, ela casou com o Jorge, que é um monge no Zen budismo, e ela se converteu para o Zen budismo.
Até a última vez que ela esteve em Santa Cruz, no dia posterior à ida dela, ela ia ser ordenada monja. Ela ia rapar os cabelos, deixar os cabelos de tara, os brincos de tara, ia ser ordenada. Eu me lembro desse dia. E então a gente ficou meio órfão, porque no Rio Grande do Sul tinha a Lia, que é uma pessoa que é bem importante na mandala, mas ela não tinha grupo, ela só participava quando o Prema, que é a idealizadora da mandala, vinha para o Rio Grande do Sul. Então as mulheres começaram a me pedir: vamos dançar, vamos dançar, vamos dançar. E como eu era a pessoa que trazia as pessoas para dançar, eu comecei a ter que me mexer, tipo, como se a coisa chegasse nas minhas mãos. E aí eu fui fazer o primeiro retiro. Eu lembro que foi interessante, né, Lu? Eu lembro de uma fala tua específica, quando as mulheres começaram a fazer esse movimento em Santa Cruz, de te pedir: Lu, quando é que tu vai fazer a formação para trazer as danças para cá, para a gente poder dançar mais seguido? E tu disseste assim: eu primeiro preciso terminar o meu mestrado. Então eu acho importante a gente falar isso aqui, porque mostra dois caminhos: o caminho do teu ego, né, do teu corpo mental, que exigia de ti esse mestrado em engenharia, e o teu caminho do coração, que queria que tu dançasse, mas que naquele momento tu achava que não estava pronta. E demorou um tempo, né, Lu? E hoje, quando tu assume esse caminho do teu coração, tu te tornas essa focalizadora de dança circular, uma pessoa alegre, uma pessoa plena, uma pessoa com esse brilho no olhar, esse sorriso largo. Dizer, eu acho importante a gente deixar isso aqui também como mensagem, né? Como a gente às vezes está dividido entre o caminho do o que o nosso ego imagina que a gente precisa fazer e o nosso coração pede. Sim, com certeza. Bom, a minha formação, eu formei em engenheira agrônoma, né, pela URGS, e comecei a fazer um mestrado em desenvolvimento regional, porque também as minhas amigas todas eram da universidade. Eu achava que eu tinha que dar aula na universidade. Eu sempre gostei dessa coisa de ensinar, né? Quando eu era pequena, eu ensinava vôlei, tinha uma turma de vôlei. Sempre foi assim, dessa coisa do ensino. E achava que tinha que ir para o caminho acadêmico, sabe? Mas eu já tinha dançado em 2001, a primeira vez que eu dancei na vida, dança circular, foi no Fórum Social. E isso mexeu muito comigo, foi muito prazeroso. Eu fiquei em êxtase, assim. Eu falei: o que é isso? Que lugar é esse de amor, de celebração, de vivacidade, né? Mas a gente tem essa coisa da formação. Eu venho de uma família assim, de origem gringa, italiana, então essa coisa de que trabalhar só com terapia, isso nem passava na minha cabeça. Eu gostava, eu tinha afinidade, mas não passava na minha cabeça, porque achava que era muito longe, ou porque eu não podia, né? Sim. Então, o chamado veio muito forte, porque foram acontecendo várias coisas na minha vida. Eu perdi em 6 meses o meu pai e a minha irmã durante o mestrado, né? E isso me fez refletir muito, assim, o que é que eu estava procurando. Na realidade, foi um pouco isso, assim, eu fiquei impactada, porque eu vi que a vida era muito frágil e efêmera, né? E não só meu pai e minha mãe, nesse ano eu perdi 4 pessoas muito próximas a mim, né? Amigos muito queridos, inclusive a Fábio, que era uma das incentivadoras da dança lá em Santa Cruz. Então, foram muitas perdas nesse ano, assim, do mestrado. Eu tive que terminar ele, terminei na marra, mas eu só terminei. Eu sabia que eu não ia continuar exercendo isso no mestrado. Sim. Então foi bem importante assumir. Foi difícil, né, Caia? Foi muito difícil assumir
que eu não era uma agrônoma, nem uma professora universitária, nada disso, que eu ia trabalhar com as danças, simplesmente isso, assim, foi um processo, não foi muito fácil, mas a gente conseguiu, assim, eu consegui de alguma maneira, né? Sim. E quem é esta deusa Tara, Lu? Ai, sim. Então, essa deusa é a nossa deusa interior. Em primeiro, ela não está fora, né? Não, é uma deidade, mas a gente traz ela bem dentro, assim, no lugar mais sagrado que a gente tem dentro. E ela é o arquétipo da sabedoria interior, né? Quando a gente dança, a primeira frase que a gente fala é: eu estou aqui para manifestar a minha sabedoria interior. Então, chama prece de motivação. Uma das coisas que também mobiliza muitas pessoas que elas falam: por que eu estou aqui nesse universo? Por que eu estou nesse planeta com essas pessoas? A principal coisa é manifestar a minha sabedoria interior. Qual? A tua, né? Não tem uma. As mulheres que dançam a mandala de Tara, elas não são budistas. Quer dizer, algumas são, mas eu, por exemplo, não tomei iniciação, não sou budista. Mas eu senti muito perto a questão dessa deusa, né? Eu consegui ver ela nas outras mulheres, nas minhas alunas, reconhecer, e não só nas mulheres, nos homens também ela está, né? De alguma maneira ela também está. Então, Tara, ela é cultuada no budismo tibetano muito intensamente, né? Mas em vários lugares no mundo. Tem registros de Tara de 30 mil anos atrás, né? Então, por exemplo, em Montenegro, que é um país lá da Europa que as pessoas não conhecem muito, tem um rio que chama Tara, né? Na Escócia, Irlanda, ali tem uma ilha que chama Tara, né? Aqui na América Latina também tem lugares que cultuam Tara. Então a gente acha que é só no budismo, mas ela é um arquétipo que está no planeta há muito tempo. Ou ela poderia talvez ser comparada à grande mãe, a mãe de todos, enfim. A gente tem uma ideia com Mãe Maria, né? É um pouco semelhante, quem é do catolicismo. Mas seria essa mãe compassiva, a mãe que acolhe, a mãe que... Tem uma lenda, aliás, tem várias histórias sobre ela, né? Mas a que eu gosto mais e que eu conto nos workshops e vivências que eu dou é que ela seria uma princesa, né? E o nome dela era Lua de Sabedoria, o nome dela. E ela se aproximou muito de um mestre que chamava Tambor Falante, o nome do mestre. Ela queria aprender, ela era uma princesa que queria aprender muito e ela já tinha uma mente no caminho da iluminação, digamos assim, né? E, bom, ela se aproximou desse mestre, esse mestre foi passando os ensinamentos, chegou um momento que o mestre viu que ela estava pronta para se iluminar. E quando ele viu isso, ele chamou ela e disse: Lua de Sabedoria, eu queria te dizer que eu acho que tu está prestes a se iluminar e eu quero te dar um conselho que seria: tu precisa escolher uma forma que tu vai se iluminar. E eu queria te aconselhar que tu se iluminasse, escolhesse o corpo de homem, né? Porque homem é mais fácil, os Budas sempre são homens, né? E ela disse: não, enquanto eu tiver num corpo de mulher, eu vou ser sempre, todas as vezes que eu tiver que me iluminar, vai ser em corpo, fala e mente de mulher. E dizem que quando ela se iluminou, os sinos começaram a tocar, assim, badalar num mantra lindíssimo
eles falam do Om Tare Tutare Ture Soha, que é um mantra muito poderoso, né? Que é um dos mantras que a gente dança na mandala, que na realidade pede que o Om é a origem de tudo, né? Onde tudo começa. Tare, que ela nos livre da confusão mental, que ela nos tire dessa confusão, que às vezes a gente está com aqueles pensamentos obsessivos ou recorrentes, ou, né, que a gente saia desse lugar da mente. Ontari, Tutari. Tutari, ela tem um antídoto para os 8 medos básicos, e ela provê o antigo. Ontari, Tutari, Ture. Ture, ela é doadora da boa fortuna, ela te provê tudo que tu precisa, né? Ela é a grande mãe que provê. E Soha, que assim seja, que tudo que a gente pediu antes ocorra. Então, uma das lendas seria essa, né? Que ela se iluminaria sempre no corpo, fala e mente de femininos, né? Então, por isso que a gente fala que é uma dança sagrada feminina, é um ritual, né? Onde a gente traz alguns atributos de Tara. Até tu tinha comentado, tu pode falar um pouco dos atributos. São 21, Sim. Né? Eu posso citar eles, mas o primeiro, que seria o primeiro atributo, a gente diz o 0, onde começa tudo. Tara é sabedoria, compaixão e poder. É o primeiro que a gente dança. Sabedoria, compaixão e poder, que é uma força, né? E assim vai depois. Veloz proteção, criativa sabedoria, impecável virtude e vários outros. Então, quando a gente dança esses atributos, é como se a gente estivesse chamando esses atributos para nós, né? Mulheres, nos empoderando com esses atributos. Para comparar um pouco, as 21 preces de Tara é muito parecido ao Pai Nosso. Não é que é parecido, desculpa. Ele é tão recitado quanto o Pai Nosso dos católicos. Todos os budistas tibetanos têm essa prática muito latente de entoar o mantra e cantar e reverenciar a Tara. É isso. Eu acho que agora cabe te perguntar, então, como que isso chegou para nós, né? De onde vem essa mandala de Tara? Né? Falaste um pouco da deusa Tara, mas quem criou isso? Quem criou essa mandala? Sim. Então, isso é do Ocidente, não é lá do Tibete. Uma senhora chamada Prema Dasara, ela tinha como formação balé clássico, dança contemporânea, e ela morou 6 anos na Índia. Ela era a correspondente teosófica da Índia para o Ocidente. Então, ela já era praticante, ela estudava muito hinduísmo, sufismo. E quando ela voltou da Índia, ela se aproximou do budismo. Ela voltou e foi morar no Havaí. Ela se aproximou muito do budismo. Tinha um lama significa professor, né, no budismo. Ela se aproximou dele e tomou a iniciação. Eles chamam tomar a iniciação de Tara Verde. E esse lama deu alguns escritos para ela, de algumas preces, e pediu que ela arrumasse na língua inglesa, porque essas preces vieram tibetanas, e para que o povo, onde ele tinha esse templo budista no Havaí, conseguisse entender melhor, eles conseguissem recitar melhor os mantras e as orações. E depois disso, ela começou ela fala que ela era muito inquieta, ela não conseguia sentar para meditar e para recitar os mantras. Então ela saía a caminhar pelas colinas do Havaí, na beira da praia, assim, um lugar lindo,
E numa das meditações, ela viu, porque como ela tinha toda essa formação, e inclusive ela tinha, na Índia, ela estudou o balé clássico Odissi, que é aquele balé que se dança muito com os olhos, os mudras. Ela já tinha essa formação. Nas meditações, ela via a Tara dançando. Ela não via a Tara sentada, como está nas fotografias e nos desenhos no budismo tibetano. Porque, claro, ela já tinha uma mente que trabalhava muito isso, porque ela durante muito tempo, ela estudou teosofia. A teosofia trabalha muito com a questão da visualização, da mente, enfim. Então, ela juntou isso e ela começou a ver Tara se movendo. E um dia ela tinha uma amiga e ela mencionou isso para a amiga. Ela disse, olha, eu não sei, mas eu tô vendo Tara se movimentar, ela tá dançando para mim. E essa amiga era um pouco sensitiva, assim, meio médio. Ela disse, olha, isso faz sentido. E num dos sonhos dessa amiga, ela sonhou com uma espiral verde dourada. E essa amiga falou para Prema, faz sentido isso para ti? E ela, claro, faz. E aí elas começaram a juntar. Isso chegou esse lama, esse professor, e pediu que elas dançassem. Porque elas falaram, olha, a gente já tem uma dança, começou a vir coisas. E nesse sentido, o lama disse, não, com certeza venham. Chamaram mais algumas mulheres, fizeram um ensaio. E quando elas dançaram, elas se emocionaram profundamente e a plateia começou a chorar. Foi tão forte, isso foi em 85, em 1985. Então, veja, é muito tempo atrás. E as pessoas... Foi uma coisa, né, muito forte. Então, eu volto a te dizer assim, quando eu chamo uma dança de Tara em Santa Cruz, que as pessoas não conheciam, e vai 30 mulheres, é porque essa energia é uma energia muito poderosa, né? Sim, inclusive uma cidade que é bastante fechada, né, Lu? Uma cidade de colonização alemã, onde o povo é mais fechado. Então, realmente, 30 pessoas, e isso já faz algum tempo, em Santa Cruz do Sul foi, assim, um sucesso total. Sim, sim. Então, nesse sentido, a história que a Prema conta é que realmente até ela ficou impactada, né? Ela já estudava há um tempo o budismo, mas então isso veio como um presente. Aí toda vez que vinha algum professor de fora renomado, esse lama amigo dela chamavam elas para dançar. E numa ocasião veio um professor muito importante pelo budismo e ele disse, olha, tu precisa levar isso para o mundo. E ela disse, não, capaz. Não, tu tem que levar isso para o mundo precisa conhecer isso. Inclusive deu dicas de vestimenta, né? Deu dicas de visualização, enfim. E ele disse, só que tu vai ter que organizar isso, ter uma organização bem cuidadosa a respeito disso. Por quê? Porque isso não pode ficar na mão de qualquer pessoa. Esse ensinamento, ele tem uma linhagem. E tu vai ser a difusora dessa linhagem no Ocidente, né? Porque, como eu falei, a mandala no Tibete, ela não é dançada. Então, esse professor depois convidou o Prema para ir ao Tibete dançar com as mulheres. Então, ela tem filmagens, foi muito lindo, ela dançando com as mulheres tibetanas, porque, como eu falei, é uma oração, é como o Pai Nosso. E lá eles não dançavam. Então, ela que levou a dança para o Tibete com a mandala, né, com a prece de Tara. E eu lembro que ela contou, Lu, naquele workshop que eu participei contigo, inclusive eu achei muito interessante porque em alguns momentos a gente parava de dançar, ela sentava, nós todas sentávamos no chão e ela ficava disponível para responder perguntas. E a gente ia perguntando e é uma sabedoria, assim, aquela mulher nos seus 70 e poucos anos, um cabelão, né, um rosto de uma bruxona,
respondendo assim tudo aquilo que se perguntava e contando a história dela. E me marcou muito o que ela disse, que ele falou para ela, né, o Dalai Lama falou para ela que a missão dela era realmente levar as orações tibetanas para o mundo em forma de dança, porque daí mais pessoas poderiam disseminar esse ensinamento, né? Que dançando seria talvez uma forma mais fácil de disseminar esse conhecimento. Sim, eu só me aproximei do budismo por causa da mandala, né? Para ver como ela é muito acessível. Claro, num primeiro momento, até a gente tinha conversado sobre isso, tu fica meio atrapalhada, assim. Eu me lembro que a minha mãe, eu convidei várias vezes a minha mãe, eu vi que ela tá ali na live, ela disse, é muito complicado, mas isso é o que menos importa, os mudras, a posição, isso não importa. O importante é a gente estar junto e ouvindo, absorvendo toda essa sabedoria. E como eu te falei, ela é tão forte, a tara verde representa o vento, né? Então o vento, ele move tudo, né? E é um vento interno. E até o Dalai Lama, falando em Dalai Lama, ele fala, você não precisa saber o nome do vento para saber o seu efeito, para sentir o seu efeito, que ele existe. Não precisa saber o nome dele. Então, se a gente for pensar, o vento move tudo. E essa energia as pessoas sentem. Então, realmente é muito forte. O Dalai Lama reconheceu a dança da Mandala de Tara como uma prática do budismo tibetano. Foi muito lindo, assim, a primeira vez que ele viu foi num congresso, a Prema não conseguia nem chegar perto dele, queria convidar ele, mas tinha muitos seguranças, e depois, de uma forma, que daí eu acho que é Tara, ele vai até elas e assiste, e ele senta no chão, tem filmagens no YouTube, depois a gente pode deixar, né, Caia, para as pessoas assistirem. Nunca o Dalai Lama baixou, né? Sempre as pessoas se abaixam para ele sempre está mais no alto. Então, assim, ele senta no chão e depois ele oferece uma kata para toda. Kata é aquela echarpe branca, que é como se fosse um presente, né? Para todas as dançarinas. Então, e nesses vídeos que eu estou comentando aqui, a Prema narra toda a história de como foi a primeira vez que ela se aproximou do Dalai Lama. E depois ela teve mais contato, enfim. Mas que para chegar nele a primeira vez foi toda uma manobra que ela teve que fazer para conseguir que ele visse a dança, né? E ele disse e reafirmou que dessa prática só poderia haver coisas boas, né? Então ele deu a bênção para mandá-la e disse que desse lugar só coisas boas poderiam advir. Então realmente é uma prática muito forte. Lu, e sendo nós duas focalizadoras de dança circular, o que diferencia essa prática das outras danças? Sim, ela tem um ritual. A dança circular também, a dança circular sagrada, ela tem ritos, né? Mas a mandala, ela é mais ritualística, né? Então, para a gente, por exemplo, dançar a mandala de Tara, a gente tem que fazer a prece de motivação, refúgio e bodhicitta. São 3 danças preliminares que a gente chama, para a gente adentrar a terra pura de Tara, que chama Taradato, né? E esse nome até quem deu foi esse professor que foi até o Havaí e que tinha incentivado, é o mesmo professor, o Rinpoche. Então, a gente tem outro rito, assim, um pouquinho diferente da dança circular. Ela é mais ritualizada e, por exemplo, para tu poder dar a mandala de Tara, tu tem que ser professor. Tem que estar afiliado à organização e tem que ser professor. Eu sou professora de nível 2. Tu pode ser estudante, pode ser
professora nível 1, professora nível 2 e professora nível 3. E quando eu comecei a contar, eu falei que depois que eu fiz o retiro com a Prema, que é em Brasília, são 7 dias de dança, de manhã, tarde e noite, muito profunda, é que daí eu me senti apta a começar a ensinar, porque eu pratiquei durante 8 anos a mandala. A primeira vez foi em 2007 e eu só fui lá em 2012, 2013, de 7, 8 anos, para começar a ensinar. Então, teve que chegar muita coisa, é um pouquinho diferente o processo, sabe? Tem que estudar um pouco sobre o Dharma, que é um ensinamento budista. Tem que... Ela tem uns meandros. E antigamente ela estava na linha das danças circulares da paz universal. Ela também, agora ela desmembrou, mas muito antigamente teve algumas práticas que faziam parte da dança circular da paz, né? Sim. Que é lá do Samuel Lewis. Então, é isso. A diferença é que tu ser focalizadora de dança circular sagrada faz uma formação e tu pode dar em qualquer lugar. E a mandala não. A mandala a gente tem os ensinamentos, tá vinculado à Prema, né? As músicas, ela quem faz, os passos a gente segue à risca. E são várias danças, né? Eu falei da mandala de Tara, mas tem Tara Branca dos 6 escudos, que é uma dança de saúde e longa vida, para a gente chamar saúde e longa vida. Tem o Buda da Medicina, que é uma dança lindíssima também de cura, né? Tem Tara Dourada e assim vai. Tem várias danças dentro da mandala de Tara. Seriam os vários aspectos de Tara, cada um simbolizado por uma cor. Por uma cor e algumas têm dança, outras ainda não têm, né? Então isso tudo está vindo e ela sempre cria muita coisa, é um poço de criatividade e ela tem uma pessoa de muita confiança dela, que é a Miri da Kine, que organiza todas as professoras da América Latina inteira. Depois a gente pode deixar o site também, que tem os contatos da Miri, é uma pessoa que também ensina a dança e cria as danças junto com ela. Porque a Miri também é bailarina Odissi e também fez balé clássico. Então, elas são, além de todo o Dharma, todo o ensinamento, elas são muito estudiosas da dança, da parte do corpo, enfim, do movimento. E acredito que as pessoas que estão nos assistindo estão bem curiosas para saber como chegar nesse trabalho, né? Então, quem tem interesse, como que faz para descobrir um local onde seja possível dançar, fazer parte dessa mandala? Sim. Então, nessa organização que chama Taradato Sul América, né? Tem um site, é bem fácil. Caio, eu te mandei pelo WhatsApp. Se tu depois quiser pegar... Sim, depois eu incluo ali na descrição do vídeo, eu coloco junto. Isso. E nesse site você vai encontrar tudo, desde os livros, o ensinamento, quem são as pessoas, quem são as professoras em cada estado do Brasil. Depois tem um outro site que é taradato.org, que daí é a nível mundial, porque a Prema ensina no mundo inteiro, inclusive Rússia, que é um lugar muito... Ela vai do Havaí até a Rússia ensinar a mandala de Tara. Então, tem praticantes na Rússia, no mundo inteiro, enfim, tem praticantes. E nesse site, que é o taradatosulamerica.com.br, ele tem todas as informações, né? Que precisar, se tu quiser ser um estudante professor, tem como ser estudante professor. E a Miri, que é essa pessoa responsável no Brasil, ela dá toda a assistência, assim, todo o suporte para tu poder exercer como professora, assim. E Lu, nesses 8 anos que tu falaste que tu estudas essa prática,
além de estudar, que tu ensinas, né, essa prática, tu percebe diferença na tua vida? Essa prática te trouxe algumas curas? O que tu podia nos contar nesse sentido? Então, eu sempre falo para as minhas alunas e para quem dança comigo que as pessoas não acreditem em mim, assim, que elas experimentem e vejam o que dá, né? Quando tu começa a entrar em contato com essa energia tão forte, que na realidade é uma energia interna, como eu falei, de sabedoria interior, tu só desperta ela, parece que algumas coisas vão acontecendo pequenos milagres, né? Então, eu tenho histórias assim de que eu ia perder de todo jeito o avião. Dizem que Tara, né, nos ensinamentos, ela é a protetora dos viajantes também. Comecei a chamar de qualquer jeito, Tara, Tara. Consegui entrar no avião, uma coisa que era improvável de acontecer. Então foram coisas assim de pequenos milagres. Mas fora isso, essa coisa mesmo de clarear a mente, né? Porque todos nós temos confusão mental, senão a gente não estaria vivo, né? É normal. Sim. Isso, que bom que a gente tem confusão mental. E o mantra, ele parece que ao recitar o mantra, tu consegue organizar os pensamentos ou ter esse tempo de fluxo para poder sair daquela confusão. Então já me salvou de muito nessa questão assim de estar completamente confusa e lembrar que eu precisava recitar o mantra e entrar em contato com Tara e serenar, né? Ou às vezes uma noite muito agitada e de visualizar assim deitada nos braços da grande mãe e conseguir pegar no sono na hora, né? E eu acho que é essas coisinhas pequenas, assim, sabe? Fora que é muita força e é muito insight que começa a dar, porque tu começa a entrar em contato com a tua sabedoria interior. Né? Sim, com a tua divindade, né? E eu acho que isso para a mulher é muito importante a partir do momento em que se fixa muito na questão do Deus, né? Deus, como se Deus fosse homem, né? E onde fica a nossa divindade, né? Para a mulher. Então, eu acho que é muito importante essa conexão com uma reconhecida deusa, né? Então, a partir do momento que eu me abro para isso e que eu acredito que eu sou essa centelha divina também, eu começo o meu processo de cura do feminino, né? Sim, eu acho que é importante fazer contato com esse arquétipo de uma deusa feminina, né? Que não é a única, mas participando de um ritual como esse, né? Que é um ritual bastante forte, que eu pude participar aquela vez que eu fui contigo a Caxias, e eu lembro que a gente dançou a Tara Branca. E eu não sei se tu lembras, Lu, que uma mãe trouxe uma criança que estava com uma doença grave e colocou essa criança no meio da roda e nós dançamos. Ai, me lembro. Eu foi chorei muito forte. Foi muito forte aquilo. Sim, foi muito forte, realmente. Essa coisa das... Eu acho que tira um pouco, porque assim, a grande maioria, né, dos brasileiros tem essa formação católica, né? Sim. E essa formação é de um Deus. E ainda ele é punitivo, ele é brabo, ele fala dos pecados. Então, quando tu entra em contato com essa energia, que é uma energia de total proteção, de provedora de tudo que tu precisa, de sabedoria, que ela faz brotar ou te mostrar a tua sabedoria interior, esse lugar fica um lugar mais fácil de visualizar, entende? Porque parece que não tem distância, ela está em ti. Então algumas coisas vão acontecendo assim
no caminhar. As danças são muito lindas, assim, dá um brotar de amor, de gratidão pela vida. E quando tu está com as outras mulheres, tu começa a enxergar nelas a beleza, né? Começa a visualizar. Então, eu acho que é forte e é lindo ao mesmo tempo. Eu sou apaixonada, né? Eu só posso falar assim porque... E que sim, que realmente algumas coisas mudaram por conta disso. Assim, fui entrando em contato com essa grande deusa. E Sim. isso vai te dando insights, vai te ajudando a viver, deixando a vida mais leve, com mais sabedoria. E a própria prima, né, Lu? Eu lembro que naquela ocasião eles tinham dito a ela que ela não iria mais dançar, ela tinha um problema no quadril e que ela iria ficar impossibilitada de dançar, e ela tá dançando até hoje, né? E já faz o que? Acho que uns 4 anos que eu tive nesse retiro contigo e ela segue dançando. Então, o que ela fez uma cirurgia muito grave no quadril, ela botou vários pinos, assim, e o médico falou para ela, porque ela tem um sobrepeso pela idade dela, enfim, ela tem outros tipos de alimentação, e aí ele falou que ela não poderia nunca mais dançar, que senão ela ia estourar de vez. Ele consertou, mas digamos assim, não poder. Ela fez até a cirurgia aqui no Saracuchesc, que eu acho que foi em Brasília, né? Sim. É lá, né? E foi a Miri que atendeu tudo, porque seria teoricamente mais barato que o Havaí. E aí ela fez ali, foi super bem atendida. E depois disso, ela tá normalíssima, assim, ela dança normal. Ela atribui isso à Tara, assim, a força que ela tem para continuar com o trabalho dela, né? Que é um trabalho tão forte que os mestres, as pessoas que assistiram lá no início, lá no Havaí, em 85, falaram: tu precisa manter isso aceso. Ela teve muita resistência, ela nunca pensou que ela fosse viajar ao mundo e ensinar isso. E sim, ele disse: não é contigo, eu tenho um propósito maior, né? E eu acho que isso também, o que aconteceu comigo quando tu fala, Lu, tu não foi para academia. Eu não fui para academia porque eu acho que bateu na minha porta e eu atendi. Eu podia ter dito não e ter forçado a barra com a academia, mas eu não. Eu disse sim. Claro, tudo conspira, a gente sabe disso. De alguma maneira, tudo conspira na vida para te levar para um caminho. Mas eu acho que é isso, assim. Tara tem muita força. Eu agora não lembro de todas as coisas que eu já pedi. Eu assim, tô aqui na live e estava pensando em outras coisas que eu ia falar, não lembro, mas eu sei que quando eu chamo, ela me atende. E é isso que eu falo para as minhas alunas. Experimentem. A Prema diz que não precisa ser um meditador, uma meditadora, não precisa tá todo o tempo falando mantra, só quando assim, achar que tem, que fala com todo o coração e ver o que acontece, né? Porque mantra é uma coisa muito poderosa. Já é em sânscrito, que é uma língua muito forte. E ele foi entoado trilhões, sei lá eu quantas vezes. Então, a imagem de Tara, o mantra de Tara, por si só já tem uma força muito grande. É que nem o mantra da medicina, do Buda da medicina, que a gente dança também. Tem relatos de pessoas que se curaram de coisas entoando mantra, visualizando o Buda, né? A gente sabe que isso é o poder da mente. A mente, quando vai para esse lugar, ela transforma. Então, quando tu entra em contato com algo muito forte, muito sagrado do feminino, ele vai te responder. E isso tá tudo dentro. Não é fora, é dentro, né? Sim. Então, vai de acreditar ou não. Eu falo para as minhas alunas, tentem, vão tentando, vão experienciando, né? Vão vendo como ficam.
quando acontece uma coisa, se lembrar de chamar, depois o que acontece, né? Eu acho que tudo na vida a gente vai experimentando, né? Algumas coisas a gente guarda e fica com aquilo e vai usando e outras não. Então tem que fazer sentido, tem que dar certo para a pessoa, né? Eu acho que o mais importante é a gente estar aberto, né, Lu? Porque nada como experimentar, né? Porque é um conhecimento diferente daquele adquirido por uma simples leitura ou porque alguém te disse. É muito importante que tu passe pela experiência, porque o que para mim pode tocar, de repente para ti não toca, né? E a escolha destas ferramentas, a escolha do caminho, tem que ser individual, né? Eu tenho que seguir o caminho do meu coração, perceber se aquilo faz conexão comigo ou não. Não adianta, né? De repente tu vem aqui falar, é lindo, maravilhoso, tá? E alguém vai lá e diz, mas a Lu me disse. Ok, mas é a experiência de cada um. Porém, permita-se experimentar. Né? São tantos caminhos. Se a gente está aberto, o nosso caminho, antes ou depois, ele vai nos encontrar. Né? Nós vamos conseguir encontrar aquilo que realmente é para a gente seguir. Eu acredito nisso. Por isso eu acho importante conhecer muitos caminhos. E eu acho também que, assim, quando tu te propõe, né, hoje estou aberta, digamos assim, né, a experienciar. Como eu saí lá de Santa Cruz com uma bebê, a minha filha tinha, não bebê, mas tinha 3, 4 anos e voltei a Viamão para poder experienciar. Eu fui muito aberta e daí eu fui tocada, né? E desse banho de amor e compaixão que eu senti naquele momento, eu quis passar para as mulheres. E foi verdadeiro, no entanto, que elas aceitaram o convite. Então, acho que isso também tem a ver, assim. E quando a gente dança, não passa muito pela mente, assim, o que é o quê? A posição da mão, o olhar, o pé, isso não vai importar. Tenta se entregar, assim, e sentir, né? O que eu estava falando, são 21 virtudes. A gente chama, uma das virtudes é toda vitoriosa, tu chama a vitória. Depois tu fala sublime inteligência, merecedora de honras, invencível coragem, que Tara é isso, e aí tu chama essas energias, destrói as negatividades. Sim, o poder da intenção, né, Lu? Tu sabe, porque também quando tu traz pro verbo, nossa, né? Tu já tu dança com as tuas células, todas as células. Tu pede com as células do corpo inteiro e ainda tu verbaliza. Então, é uma oração dançada, digamos assim, ela tem muita potência. E é isso que eu falo. Os gestos, pouco importa. Tu tá ali naquela energia e tá chamando tudo aquilo para ti. Então, claro, as pessoas não me falam. Se tem alguém que não gostou algum dia, por incrível que pareça, ninguém me falou até hoje. Ninguém. Talvez não voltem, mas é que vai mexer com várias estruturas ali dentro, porque quando a gente dança, vai desbloqueando, né? Os nozinhos, os traumas. E aí, quando tu dança e canta pedindo, nossa, dá uma revolução. Tem que estar um pouquinho preparada para receber, né? Mas também Lu, e esse retiro que tem em Brasília, ele é aberto para quem quiser participar ou a pessoa tem que ter alguma experiência? Não, para quem quiser. Esse ano não teve, né? Mas todo ano tem. Prema vem para o Brasil e é assim, o lugar é lindíssimo, tem 3 cachoeiras, é 68 quilômetros de Brasília, tem alojamento, tem um templo em cima de uma montanha que é todo envidraçado,
branco com colunas assim, não tem nenhum santo, não é um templo só para dançar. A gente dança com música ao vivo e assim, no final se faz uma oferenda. Então todas as mulheres vestem sari, que é aquela roupa indiana, né? E elas recebem uma virtude. Essas virtudes que eu estava lendo, cada uma recebe uma virtude. E dança essa virtude para o público, porque daí vai os familiares das mulheres que são de Brasília, né? Tem gente da América Latina inteira para esse retiro. Quando eu fui, foram 54 mulheres de todos os países da América Latina, todos estavam lá e é uma delícia, porque é uma mulher mais incrível que a outra, assim, é fantástico tá nesse lugar. E no final, daí tem essa oferenda que eles chamam, que é essa dança com as virtudes. Então, qualquer pessoa pode dançar, porque durante o retiro ela vai aprendendo as danças e no final ela sabe dançar, faz a oferenda, né? Então, tem a fala da prema, tem exercícios, é uma delícia, realmente para as mulheres é bem empoderador. E eu recomendo, assim, que uma vez na vida, pelo menos, façam esse retiro. É muito, muito bom, muito prazeroso. Quantos dias são, Lu? São 7 dias. 7 dias. Isso. E é um retiro só para mulheres. Então, eles chamam, porque na mandala, tu não chegou a dançar, mas a mandala completa, ela é uma engrenagem de 21 mulheres. Então, se faz o círculo de fora. Por isso que quando tu chega no teu ponto, tu dizes, eu estou no meu lugar. Tem marcações. Aí tem o círculo de dentro e depois tem um triângulo. Tudo formado por mulheres. E a pessoa que está no meio do triângulo, ela vai nascer nessa qualidade de Tara. Pode ser verdadeiro refúgio, alegria e gargalhada. E aí esse triângulo, que é composto por mulheres, se abre e ela vai dançar a qualidade para as pessoas que estão na frente. Então, quando se dança essa mandala, existem protetores atrás da mandala, que são os homens. Os homens ficam fazendo um movimento que é de proteção da mandala. Sim. Então, geralmente o homem dança protegendo. Porque a mulher vai nascer naquela qualidade de Deus. Então, os homens podem participar desse retiro. Sim, daí dançando como protetor. Isso. Sim, entendi. Isso. Mas é uma coisa assim que geralmente eles não vão, assim, porque é um lugar onde se trata mais ou menos. Assim, eu não sei os últimos, eu acho que não teve, assim, eu acho que dançaram só no dia da oferenda mesmo, né? Há uma seleção natural, digamos assim, que os homens não vão, porque é uma energia muito forte, só quem tá lá para ver. Não sei se os homens aguentam muito, sabe, nesse sentido. Sim. Lu, eu não sei como que a gente tá no tempo aqui, porque como a gente começou e parou algumas vezes, daqui a pouco, de repente, termina o nosso tempo e é muito rápido quando mostra que os segundos, às vezes não dá nem tempo de eu me despedir. Então eu queria assim que tu fosse te encaminhando para uma fala final, assim, o que tu gostaria de deixar para as pessoas sobre esse trabalho? Então, que se a pessoa receber algum convite ou se ela entrar em contato com essa energia de Tara, que ela aceite e vá experimentar, assim como eu fiz. Claro, cada um tem o seu momento, a sua hora, mas que se permita, né, para ver o que vai acontecer, o que vai despertar, né? E se puder entrar em contato com a organização e quiser saber um pouquinho mais, daí, como a gente conversou, tu pode deixar o site
E porque eu acho que vale a pena, assim, como foi a tua experiência, né, Caia, que tu gostou. Sim. Tu dançaria de novo, Caia? Com certeza, com certeza. Sim, né? E isso eu acho que é importante, mesmo quem não é da dança circular, mesmo quem não está acostumado a dançar, eu acho que vale a pena pelo menos uma vez participar, porque é uma energia muito forte, né? É. Então, eu acho que eu deixaria essa mensagem, assim, se chegar para a pessoa, que ela diga sim, que ela se abra para isso, porque vê que é uma coisa inédita, eu vou falar inédita, porque a gente está num tempo, antigamente a gente não podia dançar em roda, mulheres, né? Então, o quanto é auspicioso a gente poder estar dançando em círculo com mulheres, com mantras que são extremamente poderosos, olhando para esse arquétipo da sabedoria interior, da grande deusa, né, despertando isso dentro de nós. Eu acho que é muito mérito que a gente tem poder estar num lugar desses. Então, se chegou até ti, aceita, se abra, né? Porque, sei lá, olha, se a gente for olhar para outros países, por exemplo, lá onde só tem guerra por conta de religião, Irã, Israel, Palestina, né? Eles não têm essa liberdade, aqui a gente tem essa liberdade. Né? E beber na fonte de alguém que estudou muito, que tem um ensinamento como o Prema, ou as alunas mesmo dela, que estudam e se dedicam para isso, eu acho que é fantástico. Tu só tende a ganhar mérito, né, para tua vida. De alguma maneira é mérito, assim. Então eu aconselharia nesse sentido. Lu, me ocorreu agora que seria inspirador deixar para as pessoas as frases da prece de motivação. Ah, sim. Então ela fala assim: estou aqui, faz esse gesto assim, estou aqui para manifestar a minha sabedoria interior. Estou aqui para irradiar, e aí a gente gira, compaixão amorosa para o mundo. Estou aqui para acumular habilidades e poder para abençoar e empoderar a todos. Né? Essa última frase eu acho linda, né? A gente dançava muito a prece de motivação no nosso grupo aqui de Imbituba, e eu sempre fazia questão de falar essa última frase assim com muita vontade, né? Estou aqui não para acumular para mim, mas para empoderar os outros, né, Lu? Estamos a 18 segundos, Lu. Ah, então tá. Gratidão, gratidão. Ontare tutare para ti também. Beijo. Muita gratidão, querida. Obrigada mesmo. Um beijo grande para ti.